Roseli. Vamos lá iniciar nossa catequese de hoje, né? Pedindo ao Espírito Santo que nos abençoe, nos ajude, né, para mais essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos lá então. Vocês devem estar preparadinhos para o nosso encontro de hoje. E o tema hoje é o sacramento da igreja, que é a Eucaristia. Refletir sobre o sacramento da Eucaristia na sua importância da vida do cristão. Sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é o grande presente de Jesus para os seus seguidores. Ele se dá a si mesmo a nós, para ficar conosco e assim nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. É na Eucaristia que Cristo conosco glorifica a Deus. Pelo perdão dos nossos pecados, oferece-se a nós, oferece ao Senhor. Traz a nós a força de Deus e fortalece a nossa união. A nossa maior gratidão ao Cristo por este maravilhoso presente que é participar bem e muitas vezes da Eucaristia, vivendo cada vez mais de acordo com as mensagens que recebemos na celebração da missa, sobretudo com a própria pessoa de Jesus Cristo que recebemos na Eucaristia. Então, meus queridos, a Eucaristia tem que ter uma importância muito grande na nossa vida. E também não é de qualquer jeito que nós vamos recebê-la, né? Para recebê-la, nós temos que ir para a igreja com o propósito de celebrar muito bem a Sagrada Eucaristia. Aí vamos lá, né? Ouvir atentamente as leituras, o Evangelho, a homilia, né? Aí vai chegar a parte da consagração da Eucaristia. Aí todos acompanham lá quando o padre, né, coloca sobre o altar, né, o pão, a Eucaristia sem ser consagrada ainda, e o vinho. E a água, né? Tem o vinho, a água e o pão. Quando o padre vai consagrar, ele primeiro começa lá. Ele pega o cálice, coloca o vinho e umas gotículas de água naquele vinho. O que significa para nós essas gotículas de água no vinho? Significa cada um de nós, que é a comunidade representando no corpo e no sangue de Cristo, tá? Então, que vocês entendam bem que nesse momento da Eucaristia é muito importante, porque se não celebrarmos bem, com o coração limpo e puro, não devemos comungar, porque depois dela consagrada, porque o padre invoca Jesus naquele momento. Então é o momento supremo da missa, que nós temos que ter o coração limpo mesmo. E não ir para a igreja lá e ficar conversando, olhando o vizinho, como é que tá, olhando a roupa de um, brincando ou conversando, tirando atenção. Não, quando vamos para a igreja, já saímos de casa rezando, porque a missa começa a partir do momento que a gente sai de casa. Não é quando chega lá não, tá bom? Então, vocês fiquem bem atentos na hora da consagração. E sabendo que aquela gotícula de água que é colocada junto ao vinho é cada um de nós que estamos sendo representados ali no sangue de Cristo. O Cristo ressuscitado, vivo e vitorioso, está presente em nosso meio de diversos modos. A Sagrada Eucaristia atesta esse multiforme presença, que responde à extinguante pergunta: por que crer em alguém que viveu há tanto tempo atrás? A resposta se encontra no segredo no coração e de nossas comunidades. Então, essa pergunta é: como que nós vamos
confiar e acreditar que aconteceu essa consagração, que Jesus fez essa ceia aí antes de ele antes de morrer, né? Como que foi feito? Ele fez com os apóstolos, ele consagrou. Deus é como o vento para nós, né? Nós sentimos, mas não ouvemos, né? A gente sente a presença de Deus, desde que nos coloquemos na presença dele de todo o coração. A gente sente a presença. Agora, se você não sentir a presença de Deus, porque você está ali para marcar mais uma presença naquela missa, tá? O cristianismo vive da certeza que o Senhor permanece para sempre junto de quem o segue. Trata-se de uma presença que dá força, energia e coragem para suportar todas as adversidades. A mais real das presenças do Senhor em nosso meio é aquela Eucaristia, onde Ele quis dar-se e entregar-se na forma de sacramento. Quando o padre diz lá, tomai, comei, isto é meu corpo. Bebei todos, porque este é o meu sangue da nova e eterna aliança. Então o padre vai para consagrar, ele colocou o vinho, o pão. Primeiro ele vai nos apresentar o pão. É quando o padre pega, a gente se ajoelha, né? Aí o padre pega o pão, né, a hóstia grande, a maior que está ali, que daí ele vai repartir, uma partezinha ele coloca no vinho e depois a outra ele quebra em pedacinhos ali na patena, né? Então tá. Aí quando o padre está fazendo essa consagração, nós temos que não de ficar de cabeça baixa, de jeito, de maneira nenhuma. Quando o padre está fazendo essa... Então voltamos lá, tivemos um probleminha aí, mas já estamos de volta. Então, estamos lá, nós estávamos lá quando o padre ergue aquela hóstia grande e nos apresenta. Ele apresenta de um lado, né, do lado direito, depois ele volta para o lado esquerdo, para todos da Assembleia que estão ali presentes, ele mostra. Então, por que ele faz isso? Para que nós olhamos para esse pão, que olhamos ali, que é Jesus que está consagrando. Ele está usando do padre para fazer essa consagração. Não é para nós ficar de cabeça baixa, nós temos que olhar para aquele pão que está sendo abençoado e mostrado para nós, que ele está ali presente. No pão repartido e no sangue partilhado, reconhecemos Jesus que se deu e se entregou por nós na cruz. Na partilha do pão entre nós com os necessitados vivemos em união. Então, assim como ele apresenta o pão para nós, aí ele vai apresentar o cálice com o vinho. Aquele vinho que tem aquelas gotículas de água que nos está representando. Novamente, o padre nos apresenta e nós temos que ficar olhando, tá? Não é de ficar de cabeça baixa. E agora eu convido a catequista Roseli, que vai fazer as leituras para nós da Bíblia, tá? Ouçam com atenção. Boa tarde a todos, né? Sei que vocês já estão com a Bíblia na mão, então nós vamos ler lá em 1 Coríntios, né? Do capítulo 23 ao 30. Com efeito, eu recebi do Senhor aquilo que por minha vez vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite que era traído, tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. De fato, toda vez que comerdes deste pão e beber-se deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente torna-se culpado em relação ao corpo e o sangue do Senhor. Cada um, pois, examine-se a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. É por isso que há entre vós muitos doentes e fracos, e muitos morreram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos para a segunda leitura, né?
que é a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 14 ao 30. Chegada a hora, ele se pôs à mesa, e com ele os apóstolos. Ele lhes disse: desejeis ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, deu graças e disse: tomai e reparti entre vós, pois eu vos digo, doravante não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois, tomando um pão e dando graças a Deus, partiu e deu a eles, dizendo: isto é meu corpo, dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, em meu sangue derramado por vós. No entanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo, pois o Filho do Homem, de fato, vai conforme está determinado, mas ai daquele por quem ele for entregue. Puserem-se eles então a indagar entre si qual deles iriam fazer tal coisa. Surgiu também entre eles uma discussão sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas fazem-se chamar benfeitores. Mas entre vós não deve ser assim, ao contrário, o maior entre vós se torne como o menor, e aquele que se comanda como aquele que se serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que está servindo? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Vós sois o que perseveram comigo em minhas provações. Por isso, eu vos assim como meu Pai o entregou a mim, para que comais e bebeis a minha carne em meu reino, e vos sentis sob tranos para julgar as 12 tribos de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, obrigada, catequista Roseli, pelas leituras. Então, aí vocês vai ajudar essas leituras para vocês fazerem as tarefas. Realizada por Cristo na cruz é também um sacrifício de louvor, em ação de graças pela obra da criação. No sacrifício eucarístico, toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Por Cristo, a Igreja pode oferecer o sacrifício de louvor, e em ação de graças por tudo que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. Então, olha, vocês ouviram a leitura, e a gente está lendo aqui também sobre a Eucaristia. A Eucaristia é um sacramento, né? O sacramento da Sagrada Eucaristia. Vocês já receberam o primeiro sacramento na vida de vocês, que foi o batismo. Aí vocês já fizeram também a catequese e receberam o segundo sacramento, que é a Eucaristia, né? O sacramento da Eucaristia. Vocês estudaram, fizeram a catequese da primeira comunhão, que significa a primeira Eucaristia. E agora vocês estão se preparando, né, junto com a catequista, para o terceiro sacramento que vocês vão receber, que é o do Crisma. Então, em cada sacramento está presente a Sagrada Eucaristia. Daqui nós temos outros sacramentos que vocês, cada passo, vão tendo, né, para frente. E nós temos na igreja, não só o padre, né, que ele consagra, mas daí nós temos diáconos também, que distribuem a Sagrada Eucaristia nas missas. Temos também as ministras e ministros da Sagrada Eucaristia, que também recebem, porque elas também foram preparadas, elas fizeram um curso e elas são preparadas para distribuir a Sagrada Eucaristia. Não é qualquer pessoa que pode estar distribuindo, né? Tem que ter toda uma preparação, um estudo e uma consagração do senhor bispo, que consagra esses ministros de Eucaristia. Vocês devem respeitar os ministros de Eucaristia também, porque se eles estão ali, porque foram preparados, e o padre concordou com essa vida dessa pessoa para que seja uma ministra de Eucaristia.
Porque eu, quanto ministra da Eucaristia, digo para vocês, não é assim que a gente foi, eu quero ser ministra da Eucaristia que vai sendo. Não, tem toda uma investigação na vida da pessoa, aí é levado ao padre, o padre que vai dizer se aquela pessoa está certa para isso. Daí, se ele concordar, ela vai fazer o curso de preparação, que é de 1 ano a 2, dependendo. Quando eu já fiz faz muitos anos, né? Então já tem 42 anos, acho que não sei. 42 anos, eu creio que uma das ministras mais antigas sou eu e a dona Antônia, né, Roseli, sua mãe. Somos uma das primeiras ministras da igreja do Nossa Senhora do Rossio. Então eu digo para vocês, o respeito com a Sagrada Eucaristia tem que ter, diante de receber das mãos do padre, ou de um diácono, ou de uma ministra de Eucaristia, tá? Seja uma coisa com muito respeito o corpo de Cristo. E para explicar para vocês sobre a Eucaristia, nós temos assim, quando diz assim, hoje vai ser comungada em 2 espécies. O que significa comungar em 2 espécies? Em uma espécie é só a Eucaristia, né? Em 2 espécies é quando o padre pega aquela Eucaristia e molha no vinho, uma pontinha da... Tá voltando. Tá, tivemos mais uma queda aí da internet, mas já voltamos. Então, como eu estava dizendo, continuando, né? Comungar em 2 espécies é isso, o padre pegar. E quem faz isso também, em 2 espécies, é só o padre, viu? Geralmente ele faz isso com as ministras, né? Hoje não pode mais, porque não pode subir no presbitério, não pode dar aglomeração lá. Mas antes, né, dessa pandemia, o padre chamava as ministras, aquelas que estavam escaladas para o dia, né, daquela Santa Missa, para que subisse no presbitério, e ele oferecia comunhão em 2 espécies. Molhava no vinho e nos oferecia. Então, vocês têm que estar sabendo disso aí também, porque já fizeram a primeira comunhão e estão se preparando para o crisma, né? Tem que estar ciente disso daí, o que é a Sagrada Eucaristia. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pela qual a Igreja exprime seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele realizou por meio da criação, da redenção e da santificação. Da Eucaristia significa, primeiramente, ação de graças. É verdade, gente. O que significa? O que nós vamos fazer na missa? Qual o propósito que a gente vai para a igreja? Primeiro de tudo, agradecer o dia, agradecer a nossa vida, agradecer a família, né? Agradecer aquela semana, agradecer por tudo que a gente tem na vida. Porque se não fosse Deus, né, não seríamos nada. Então, a gente tem que mais agradecer do que pedir, tá? Vocês vão para a igreja, saiam de casa já rezando para chegar lá já rezando. Não é chegar na igreja e começar a rezar, não. Então, vamos lá. Agora vem a tarefinha para vocês em casa, que é para vocês procurar na Bíblia e ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do versículo 22 ao 25. Aí vocês vão estar lendo e vão completar a tarefinha lá. Enquanto comiam, tá? E tendo pronunciado distribuiu entre eles e disse. Então vai dizer o que disse nesse momento, né? Que Jesus disse nesse momento. E em seguida, completa lá, agradeceu e todos eles. E Jesus lhe disse, o sangue da aliança que é... Então, essa é a tarefinha de vocês, tá bom? Vocês estudem completo, façam a tarefinha, leia novamente todos esses evangelhos, para vocês terem assim, uma firmeza mesmo que é a Sagrada Eucaristia. Nós não podemos ser um papa hóstia, né? De só chegar na igreja e receber a comunhão, de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós vamos receber a Sagrada Eucaristia. Nós temos um propósito de agradecimento a Deus, tá em graça, né? Sempre está se confessando,
ao chegar na igreja, se colocar diante do Santíssimo, pedir o perdão, pedir as graças dele, né? E agradecendo sempre ali tudo que você é, tudo que você tem, agradecer a família, né? Agradecer tudo na nossa vida merece agradecimento de Deus. Sem Ele não somos nada, tá bom, meus queridos? Então, o nosso encontro foi curtinho, né? Mas, assim, a Sagrada Eucaristia é muito importante na nossa vida. E vocês ficam sempre atentos, lembrem sempre, quando entrar na igreja, a importância da Sagrada Eucaristia, tá? É muito importante para nós. Faça com devoção e com coração puro, em estado de graça para recebê-la, senão ela não vai resolver nada na tua vida, tá bom? Um abraço, meus queridos, a vocês catequizando, e por favor, procure fazer as tarefinhas, mande para sua catequista. Olha, nós estamos aqui se desdobrando para fazer isso para vocês, para conseguir vencer essa pandemia, mas que vocês não percam o ano de catequese. Mas aí nós precisamos muito da ajuda de vocês, tá bom? Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora vocês têm que fazer de vocês. Tanto você como catequizando, tanto como vocês pais. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.